Abra sua Bíblia. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Ou ligue a sua Bíblia, né? Em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Você que está em casa, né? Você também pode ligar a sua Bíblia. Não apenas assista um culto, mas cultue ao Senhor. Você que está em casa, compartilhe esse link para os seus amigos, família. Tem a maneira de nós evangelizar, querido, né? O link Alcance Pinhais, você pode compartilhar, muitas pessoas vão acessar e também o evangelho está sendo anunciado. Então, você que tem, né, a sua internet, procure também compartilhar o link dos nossos cultos, porque eu sei que será um ano de muita colheita. Você crê nisso? E Deus quer usar você através das suas redes sociais, né? Internet é bom, querido. Você crê nisso? E nós precisamos usar ela também para evangelizar e falar de Jesus. Então, você que está em casa, você pode compartilhar também. Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler. Mas antes, vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque cremos que será um ano extraordinário. Clamamos pela nossa nação, pelo nosso país. Que venha o teu reino, que venha a tua glória, que venha o teu governo sobre a nossa nação. Deus abençoa cada casa, cada família aqui, que possamos receber do Senhor a porção da tua palavra, a direção da tua palavra. Eu creio numa manhã profética para nossas vidas e que teu Espírito Santo possa nos ensinar toda a verdade da tua palavra, os ensinos da tua palavra e que possamos praticar para que o fruto da tua palavra seja visível na nossa vida. Então, Espírito Santo, nós entregamos este lugar, esse momento, a ação do teu Espírito, da tua palavra. Que venha o Espírito de sabedoria sobre nós, ao falarmos, ao recebermos, ao lermos, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Eu rejeito toda ação contrária àquilo que o Senhor determinou para nossas vidas nessa manhã. E declaro o governo de Cristo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Jeremias 18:1, se você achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra, sobre as rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó comunidade Alcance de Pinhais. Amém? Você crê nisso? Você pode se assentar. Esse texto é um texto muito conhecido, né? É uma palavra, né, para Jeremias, o profeta, e, né, mostra ali, ele desce a casa do oleiro, e lá ele vê o oleiro trabalhando no barro. E barro somos nós. Quantos que você veio do barro, diga amém. Né? Glória a Deus por isso. A ciência diz que existe 200 espécies ou 200 tipos de barro, mas só 8 servem para fazer vaso. Então, nós podemos dizer que se você está aqui, você é um desses 8 barros. Amém? Você crê nisso? Né? Uns são mais branquinhos, outros mais pretinhos, outros mais amarelinhos, mas somos barro na mão do oleiro. Você crê nisso? Né? E para se tornar um vaso, o barro passa por 7 processos. 7 processos para ele chegar neste lugar. Né? Quantos creem que Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida? Né? Através desse barro e nós mais. Então, da extração até a moldagem, né, esse processo onde Deus trabalha na nossa vida, e o oleiro coloca sobre aquela roda. Quando já viram, né, uma roda, o oleiro fazendo barro, ou na televisão, ou numa imagem, né, e nós podemos olhar para isso e ver, né, o oleiro fazendo. Vai amassando o barro. E o grande segredo, né, e Deus é tremendo, é maravilhoso, quando Ele compara nós com uma ovelha, quando Ele compara nós com um barro, né, o oleiro, ele trabalha de dentro para fora. Né? A importância de nós deixarmos Deus trabalhar, né, dentro de nós. O quanto nós podemos se tornar, né, através desse processo de olhar para Jesus, aonde nós precisamos ser moldados, transformados. E o processo, os 7 processos começam pela extração do barro.
né? Deus te resgatou do império das trevas, você crê nisso? Deus te extraiu desse reino e colocou para o reino da sua luz, do seu amor. Então, né, se nós estamos aqui é porque Deus quer transformar a minha e a sua vida num vaso de honra. Quantos querem ser vaso de honra? Né? Fomos extraídos do império das trevas, do pecado. Então, querido, preste atenção. Se você está aqui, é porque Deus tem um processo na sua vida e Deus tem bênção para você. Né? Fomos extraídos deste lugar. Segundo processo que o barro passa é a peneira. Né? Quantos querem ser peneirados esse ano? Diga amém. Ah, pastor, eu já fui peneirado, né? Já se tornei um barro pronto, não tenho areia, não tenho espinho. Imagina o oleiro mexendo num barro cheio de espinho, não é verdade? Diga assim, eu não tenho espinho, aleluia. Né? Terceiro processo, ele é amassado. Depois que ele é peneirado, ele é amassado. Né? Então, até chegar ao lugar que Deus tem para a minha vida, muitas vezes nós precisamos passar por esse processo de ser amassado. O segundo é a curtição. Não é você curtir a balada, curtir o mundo, né? É deixar o barro curtir ali, descansar. Quantos aqui fazem pão? Né? O pão não tem que descansar? O barro também tem que curtir, né? Depois de ser amassado. Segundo, a moldagem. Né? O que vai se tornar, como vai ser esse barro. Né? O quinto, quer dizer, o sexto, ele é exposto num cabide. Quantas vezes Deus nos coloca em algum lugar, né? Deus às vezes coloca num lugar, e até mesmo num lugar que nós possamos ser referência, as pessoas estão olhando para nós. Esse é um processo, né? De sermos sal e de sermos luz. Você crê nisso? Né? Deus te coloca numa empresa, Deus te coloca numa função na igreja, Deus te coloca no ministério da igreja, você está exposto ali para as pessoas e para Deus. O processo, né, de Deus é tremendo e maravilhoso. Muitas vezes, né, nós vamos conhecer a pessoa no lugar que ela está. Né? Como ela reage, como ela trabalha, como ela serve. Então, esse é o processo de Deus. E o último estágio, a fornalha, né, o fogo. Quantos querem estar na fornalha? Diga amém. Né? Sadraque, Mesaque e Abdenego, depois que eles passaram para a fornalha, eles glorificaram a Deus e foram abençoados. Né? Então, muitas vezes nós não entendemos esse processo, mas nós precisamos entender isso. O processo de Deus na nossa jornada, na nossa caminhada. Né? Se você olhar para a sua vida, que processo você está? Pastor, eu estou na fornalha. Pastor, eu estou na vitrine. Né? Deus vai me promover esse ano ainda. Amém? Você crê nisso? Né? Então, eu estou sendo amassado. Né? Quantos creem nisso que você foi amassado? O André, quando nasceu, disse que foram lá na maternidade, olharam para ele assim, nossa, a carinha amassada dele, né? E ele está até hoje com a carinha amassada, né, André? Esse é o processo de Deus na minha vida e na sua vida. E em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20, a palavra de Deus diz assim, ora, numa grande casa, né? Não há somente utensílios de ouro ou de prata, há também de madeira e de barro. Né? Alguns para honra, outros para desonra. Que tipo de barro você quer ser, de vaso você quer ser no reino de Deus? Né? A gente sabe, querido, o quanto desonraram, né, a palavra de Deus, o ministério que Deus deu, né, a bênção que Deus deu, quantos que, né, Deus abençoou, Deus estava trabalhando na vida, passou pelo processo e desonraram a palavra de Deus, os princípios de Deus, a função que Deus deu para a sua vida. Então, nós podemos aprender com o oleiro lições para a nossa vida. Né? E eu queria falar, né, nessa manhã sobre isso. Lições que só aprendemos na casa do oleiro. Né, que nós só vamos aprender realmente, né, nesse sentido de olhar para Deus, para a sua palavra. Quantos estão aqui na leitura 100 dias na palavra? Diga amém. Né, nós estamos sendo moldados pela palavra, nós estamos sendo ministrados pela palavra. Né, alguns textos da Bíblia que às vezes eu tenho vontade de entrar lá dentro, né, e pegar alguns carinhas daqueles, dar uma camaçada de pau nele. Falei, cara, vocês não estão ouvindo o que Deus está falando? Não dá vontade? Né? Mas isso às vezes a gente vê na vida real também. Puxa, cara, você não está entendendo o que Deus está fazendo, né? O que Deus quer ensinar para você e essa questão. Então, a primeira lição que nós precisamos entender, quando, né, Deus quer falar conosco, Deus quer ministrar a nossa vida, é a disposição para isso. Né? Disposição de obedecer
aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. O verso 2, né, de Jeremias, ele diz, dispõe-te, levanta-te. Né? Muitas vezes a gente precisa se colocar em atividade, em ação, para Deus realizar algo na minha vida e na sua vida. Quantas oportunidades, às vezes, a gente perde porque ficamos dormindo em casa, ou porque não se dispomos a fazer aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia, a mensagem diz assim, o Eterno disse a Jeremias, levanta-te, levanta-se e vá à casa do oleiro. Quando chegar lá, falarei com você. Então, ele fala assim, levanta, Jeremias, eu tenho algo para você, né? Mas essa disposição, né, de você sair deste lugar, de sair muitas vezes de um lugar de acomodação, muitas vezes de um lugar de preguiça. Por que não estamos lendo a Bíblia em 100 dias? Né? Essa disposição de obedecer aquilo que Deus... leia a Bíblia esse ano que eu quero falar com você. Nós precisamos estar disposto àquilo que Deus quer realizar na nossa vida. E ele diz, né, depois que você chegar lá, eu vou falar com você. Por que Deus não falou direto com ele? Né? E muitas vezes a gente fica nessa inércia. Né? E Deus não trabalha com gente estático. Né? Nós precisamos muitas vezes sair num lugar, né, de acomodação, sair no lugar do medo. Né? Muitas pessoas tiveram e foram muito provados, né, nessa questão de medo. Quantos aqui tiveram medo? Né? E muitas vezes esse medo nos paralisa. Né? E algo que Deus quer falar comigo e com você. Eu lembro que o meu chamado para o ministério foi algo muito forte, muito poderoso. Né? E quando aquela pessoa deu aquela palavra para mim, eu me dispus. Eu falei, não, estou nessa. Estou indo para este lugar. Claro que surge, né, os medos. Quando Deus falou para mim, você tem que deixar a sua empresa, você vai sair. Né? A palavra que veio para mim falou assim, Deus já falou o que você tem que fazer. Você tem que fazer. Quantas vezes Deus fala comigo e com você, querido? Que você precisa alinhar as suas finanças, que você precisa tratar melhor a sua esposa, que você precisa, né, orar mais, que você precisa, porque eu quero falar com você, eu quero te usar. Você precisa alinhar as suas finanças. Né? Muitas vezes é uma coisa que nos falta. Né? Nesse processo onde Deus está ministrando e falando ao nosso coração. Em Gênesis capítulo 22, verso 1, Deus prova Abraão. Muitas vezes eu e você vamos ser provados. Né? Não importa qual processo você está, mas todos os processos, nós vamos passar por prova, ser peneirado, ser amassado, né? Ser exposto, estar no lugar, estar num púlpito, é um lugar onde Deus está te vendo também, né? Ou numa função na igreja. Muitas pessoas não ligam, mas os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte, cuja o coração é totalmente dele. Deus quer se mostrar poderoso na minha vida e na sua vida esse ano. Você crê nisso? Né? Mas como? Aqueles que estão com o coração totalmente alinhado com o seu propósito, com seus planos. Então, nós podemos aprender com Abraão, quando Deus coloca ele à prova. Né? Depois dessas coisas, pôs Deus à prova, ele disse, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Sabe, essa prontidão de você se dispor àquilo que Deus está falando, aquilo que a unção profética está falando, né? Como o pastor André ministrou aqui, não, é eu, Deus, eis-me aqui. Né? E muitas vezes nós perdemos este milagre por timidez, por medo. Né? Eu tenho convicção, querido, que esse ano Deus vai desafiar muitas nossas vidas, para coisas novas. Você crê nisso? Né? Não tenha medo, se Deus te chamou, vá, porque Ele vai te amparar. Ele vai te dar todos os recursos. Né? Ontem eu estava conversando com um missionário na Alemanha, e ele falou, nós temos 5 pães e 2 peixes. Mas Deus vai multiplicar isso. Nós precisamos apenas dizer assim, tem aí um menino aí, ó, que tem 5 pães e 2 peixes, traz cá, Deus vai multiplicar isso. Essa disposição de colocarmos na mão de Deus, essa disposição de dizer, Deus está falando, vamos obedecer, vamos fazer. Porque Deus vai multiplicar a sua disposição de fazer. De sair de um lugar estático, de sair de um lugar acomodado e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Né? E ele diz, eis-me aqui, acrescentou Deus, toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferecer ali em holocausto. Olha o desafio. Você vai oferecer o seu filho em holocausto. Né? Sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Cara, quantas vezes nós estamos num lugar
onde Deus falou. Eu consigo assim olhar assim. Pensa numa geração, querido, acomodada. Pensa numa geração que acha que as coisas vão cair do céu. Pensa nas pessoas que às vezes, não, eu quero isso. Cara, mas tem uma faculdade para você fazer. Tem um processo para você fazer. Tem um lugar para você enfrentar. E muitas vezes as pessoas dizem assim, eu tenho uma palavra de Deus. Né? Deus tem uma promessa para a minha vida. Tá, e você está se movendo em favor dessa promessa. Você está indo para este lugar. Você está indo, né, deixar Deus realmente mudar mais e mais a sua vida. Por quê? Aquilo que você faz determina aquilo que você crê. Abraão creu. Né, que era Deus falando com ele, mas também creu que aquele filho era o filho da promessa. E quando ele subiu lá, ele não tinha nenhuma dúvida. Né, nós vamos ali, ele deixou o pessoal aqui, né, eu vou ali com o menino, nós vamos adorar e nós vamos voltar. Ele não falou, eu vou voltar, nós vamos voltar. Porque ele tinha a convicção que a palavra de Deus é fiel para se cumprir na minha vida e na sua vida. Você crê nisso, querido? Então, né, aquilo que você faz determina aquilo que você crê, porque a fé sem obra, ela é morta. A minha fé expressa algumas decisões. Né? Quando Deus falou para Jeremias, dispõe-te, levanta-te, fica de pé, vá lá na casa do oleiro, porque quando você chegar lá, eu vou falar com você. E muitas vezes, querido, nós não alcançamos tudo aquilo que tem para nós, porque nós estamos numa inércia, não obedecemos e não agimos segundo a palavra de Deus. O sair deste lugar e obedecer a Deus. Então, o que você está disposto a fazer em 2021 para não perder o ano? O que cabe a mim, o que cabe a você, Deus não vai fazer. Alinhar as minhas finanças, né? Realmente me santificar. Né? Deus já falou comigo, profeta, né? Me capacitar. Esse ano eu vou me capacitar, porque no final do ano eu vou agradecer a Deus por isso, e eu sei onde que Deus vai me levar. Muita gente, as pessoas pensam, puxa, né? Eu lembro de o pastor Jamal, ele era empresário, e quando Deus falou com ele, diz que ele começou a ler a Bíblia de um jeito que hoje está sendo usado. Processos. Diga para o seu irmão assim, processo. Né? Qual deles você está? Você é um barro. Deus quer te transformar num vaso de honra. Né? Então, mais e mais nós precisamos entender isso. Então, o que você está disposto a fazer para mudar a sua vida? Para mudar as suas finanças, para mudar, né, o ambiente da sua casa, o ambiente da sua família. O que você está disposto a fazer para sair do aluguel esse ano? Amém? Você quer que é profético isso? O que eu preciso fazer? Né? Eu ontem conversei com o rapaz que me ganhou para Jesus, né? Ele me procurou ontem, nós tivemos uma conversa sexta-feira, uma conversa muito legal. Ele falou, quando eu fiquei noivo, né, eu comprei um carro junto com a minha noiva. Né, eu falei assim, uma coisa assim, mas já sabia que eu ia casar, né, porque tem muito aí que está enrolando a noiva e não casa, né, mas já sabia que ia casar, e compramos um carro, né, tentamos comprar um apartamento, e não deu certo, não tinha condições, e fomos morar de aluguel. Mas um dia o meu cunhado estava na casa, ele falou assim, eu comprei um apartamento em tal lugar. Ele falou, cara, mas para mim não dá. Ele falou, vai lá ver. Saia deste lugar, vai lá e toma uma decisão, faça algo. Né? Mas eu não tenho condições. Mas ele obedeceu. Escuta o que o Espírito Santo está falando para você nessa manhã. Você tem que ter algumas atitudes esse ano. Né? E ele falou que ele saiu, ele foi lá e, né, viu aquele lugar. Falou, cara, esse lugar é 10. E eu sei onde que é o lugar. Fui no apartamento dele. E ele chegou e fez uma proposta para o cara assim, ó, eu pego o teu carro. O único que ele tinha, eu pego o teu carro como entrada. E ele chegou para a esposa e falou assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar o carro de entrada, nós vamos pegar o ônibus, nós vamos mudar para a casa do sogro, né, até eles entregar o apartamento. Olha só o processo. Ele falou, cara, eu fui para a casa do meu sogro, o meu sogro bebia, chegava em casa, não foi fácil. Mas, né, nós estávamos debaixo de uma palavra e diz que ele foi para casa e quando, de repente, saiu o apartamento, quase 2 anos, saiu o apartamento e falou, foi algo assim extraordinário, foi o começo da nossa história. Né? E depois, se eu não me engano, 2 anos, ele vendeu esse apartamento por 5 vezes o valor. E hoje ele mora num apartamento muito bom, de 170 metros quadrados. Muitas vezes, querido,
Nós precisamos ter essa ousadia, atitude de descer e obedecer aquilo que Deus está falando. Muitas vezes a gente está esperando de braço cruzado, né, um emprego. Esse mesmo cara que me ganhou para Jesus, né, o Marcos, um dia ele falou para mim, cara, tem gente que é assim. Ele acorda 10 horas, ele vai lá pedir um emprego e ele chega assim, bom dia, vocês têm vaga aí? É para você? Não, é para o meu irmão que está em casa dormindo. Eu falei, cara, muitas vezes a gente não entende o processo de Deus, né? Muitas vezes o que Deus está pedindo para você esse ano, alinhe a sua casa, põe em ordem a sua casa, põe em ordem as suas finanças, né? Porque Deus quer fazer coisas extraordinárias. Santifique hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. Não é Deus que vai te santificar, é você que tem que ter atitude de santidade, né? Então, nossas atitudes abrem porta para o trabalhar transformador de Deus, né? Essa ação dele, hoje ele está muito feliz. Mas se ele, não, cara, eu tenho um carrinho velho, ninguém vai pegar de entrada. E muitas vezes eu falo, cara, vai atrás, porque o Deus do milagre vai com você. Aliás, o Deus de milagre está na tua frente. Ele já chegou lá antes para convencer aquela empresa, aquela construtora. Faça, vende para ele, porque eu vou avalizar. Há um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Amém? Você crê nisso? Então, eu sinto muito forte com uma palavra profética. Nós precisamos aprender nessa manhã, né? Atitudes que temos, né, aceleram o processo de crescimento de Deus. Ou vamos traçar um caminho para a nossa destruição. São escolhas, né? Aquilo que eu decido fazer, se eu não trabalhar de Deus, o processo de Deus, né, para a minha vida. Então, a primeira lição que nós precisamos entender é disposição. É sair deste lugar. Né? Às vezes eu vejo algumas pessoas e falo, cara, não vai chegar. Não vai. Porque ele é acomodado. Né? Ele não, se tiver uma dificuldade, se tiver algo, não, eu quero ficar num bem bom. Sombra e água fresca. A minha mãe falava assim, geralmente ela falava assim, né? Sabe aquele cara que quando vai trabalhar, muda um pé, o outro já está pegando fogo? Né? De tão demorado que ele anda, tem gente assim. Né? Então, nós precisamos entender mais e mais. A disposição. Primeira coisa que eu acho que, assim, que o oleiro quer trabalhar na minha vida, disposição para perdoar. Pensa numa área, querido, que nós nos travamos a nossa vida, nossas finanças, nossa vida com Deus. Né? É uma área assim que, às vezes, eu me assusto. Que evangelho você está lendo? O que significa perdão para você? Você já parou para pensar, para você, o que significa perdão? Você já parou para pensar, né? Deus te resgatou, te tirou, né? O barro, Deus te tirou de lá, né? De tantas possibilidades, 8, né? De 200 espécies de barro, 8. Deus te tirou deste lugar, você está aqui, porque Deus te ama. Do império das trevas. Então, perdoar, querido, é um processo que todos nós precisamos passar. Talvez o perdão, querido, seja Deus te amassando. Dói ou não dói? Cara, dói, cara. Amassa, né? Então, quantas vezes, pastor? Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Uma vez? 2 vezes? 70 vezes 7. Você é capaz de andar com Jesus isso? Que vaso de honra, né? Não tem coisa mais linda, querido. Não tem coisa mais linda ver no reino de Deus a restauração. Pessoas que estavam assim brigadas, casamento destruído e tal, mas você vê que a pessoa cedeu, né? Jogou no mar do esquecimento que Deus fez com nós, o perdão. Existe uma atitude de extrema importância que precisamos ter em relação às pessoas. A atitude de misericórdia. Talvez isso tenha que ser mais evidente na minha vida e na sua vida. O vaso precisa ser amassado. Essa atitude não é uma opção para o cristão. A Bíblia diz, bem-aventurado os misericordiosos. Quantos querem ser felizes esse ano? A misericórdia, querido, não é uma opção para mim e para você. O perdão não é uma opção. Né? Então, a misericórdia não é uma opção, mas uma direção de vida. Deus está te dando uma direção. Vá por esse caminho. Vá pelo caminho do perdão. Vá pelo caminho da renúncia. Né, de muitas vezes do seu ego, né, é Deus amassando o barro.
Deus precisa nos amassar, peneirar, né? Peneirando pessoa, né? É uma direção de vida, uma ordem, né, direta de Deus para nós. Não é do pastor, não é do teu discipulador, é Deus falando isso. Pedro, não é uma vez, é 70 vezes 7. Faça as contas. Amém? Pastor, você não está na minha pele. Eu sei, você está sendo amassado. Você está sendo peneirado. Você está sendo exposto. Mas você vai se tornar um vaso de honra. Oh, amém? Você crê nisso? Né? Como posso ser um cristão se não estou apto a exercer misericórdia? Como posso ser um cristão se eu não estou apto a exercer misericórdia? Né? Eu lembro que a maior palavra que eu recebi de Deus sobre perdão, ele falou assim, perdoar, Milton, como Jesus te perdoou. Como assim? Ele não te perdoou e te jogou para longe, não quer ver mais a tua cara, não. Muito pelo contrário, ele quer ter intimidade contigo. Quando Jesus ressuscitou, ele fala assim, Pedro me traiu, né? E ele falou assim, ó, manda chamar Pedro. E Pedro, né, foi instrumentalmente usado por Deus. Então, não é apenas uma vez. Agora, tem pessoas, querido, eu me assusto com um crente que muitas vezes não prospera, não flui, não frutifica, porque tem coisa no seu coração. Tem situação no seu coração. Quantas pessoas que estão enfermos, que se liberar perdão, vai receber milagre. Quantas pessoas que não prosperam, que tem que se liberar perdão, como Jesus liberou perdão lá na cruz, por tudo que ele passou, não é? Foi amassado, foi peneirado, não é? A Bíblia diz que o próprio Jesus aprendeu com as coisas que ele sofreu. Então, querido, nós precisamos entender isso. Como eu posso ser um cristão se eu não sou apto a exercer misericórdia? Né? Se eu tenho Cristo e vivo em guerra, em conflitos, né? Em maus relacionamentos, não consigo me relacionar, não consigo conviver com pessoas, cara, tem algo errado. Tem algo errado. Eu preciso ter essa disposição de consertar. A Bíblia diz, se você trazer tua oferta no altar, e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa com você, não faça isso. Cara, oferta é uma adoração, é uma expressão de honra. E Deus disse, eu não quero. Se você não está legal com o seu irmão, conserta. E eu vejo muitos crentes não prosperando, não sendo, Deus sabe, pessoas assim talentosas, pessoas que têm a unção, que têm um chamado. Só que Deus não quebra princípio. Se você não descer para a casa do oleiro e não aprender esse princípio, né, você não entender isso, você não vai se tornar esse vaso que Deus tem. Então, John Wesley, ele conta uma história. Ele estava no meio de pessoas importantes, né? E um dos governadores falou assim, eu não vou perdoar fulano de tal. Ele nos causou muito males. Né? E John Wesley olha para ele e diz assim, então, você precisa saber de uma coisa. Durante toda a sua vida, você não pode cometer nenhum erro. Porque quem não perdoa, não é perdoado. John Wesley, né, o grande homem de Deus, falou assim, esquece. Então, se você precisa entender isso. Quantos aqui, querido, talvez nesse ano ainda, na nossa jornada, nós vamos precisar de perdão. Nós vamos precisar de misericórdia. Então, se você não perdoa, você não é digno de ser perdoado. E Jesus falou, você não tem acesso comigo. Você não vai desfrutar dessa caminhada, você não vai ouvir a minha voz. Essa disposição, querido, precisa estar no nosso coração. Segunda, né, disposição que nós precisamos entender, o servir. Uma maneira de nós sermos amassados, de ser peneirado, a maneira de nós sermos expostos, né, neste lugar, num cabide, para Deus experimentar, é servir. Não tem, querido. O processo, né, para você alcançar tudo aquilo que Deus tem para você, você não vai chegar se você não tem um coração para servir. E muitas vezes é no serviço que nós vamos ser moldados, que nós vamos ser peneirados, né? Vamos passar, né, pela peneira. Puxa, aquele irmãozinho, aquela pessoa. É ou não é, irmão? Então não tem, querido, como me tornar um vaso de honra. Eu vejo algumas pessoas assim, num absurdo. Não, Deus me chamou para isso. Tá.
Mas por onde você vai começar? Qual o processo? Não, mas não tem nada para fazer na igreja. Qual igreja você está falando? Qual igreja que você está falando que não tem nada para você fazer? O servir, querido, é um processo de Deus nos amassar, de descer, né? Eu vejo muitas pessoas assim que, cara, esse cara Deus vai levar muito. Porque ele entendeu o processo. Não é? Quem quer maior? Quem quer ser grande aqui? Aquele que serve. Jesus ensinou isso. Né? Então, nós precisamos estar à disposição de servir. O ser humano não nasceu apenas para receber as bênçãos de Deus. Esquece isso. Se você vem para a igreja para receber as bênçãos de Deus, você está com motivação totalmente errada. Isso é um pacote, isso vem. Mas eu acredito que aquele que serve, a bênção é maior. O favor de Deus é maior, se manifesta, né, em mais abundância. Então, o ser humano não nasceu apenas para receber a bênção de Deus, mas para cumprir um propósito, pelo qual foi designado pelo Criador. Deus te criou para um propósito, e começa pelo servir. Eu não estou falando somente igreja, mas lá no seu trabalho, na sua empresa. Cara, às vezes eu fico olhando para a pessoa assim, cara, se essa pessoa tivesse essa visão de entender, se ele olhasse para a oportunidade que é essa, ele já não... Ele saía desse lugar de inércia, desse lugar de fracasso, e ele, esse ano, ele ia receber uma promoção extraordinária. Sabe aquela pessoa que passa por cima do problema e diz assim, eu não fui chamado para isso. Sabe aquela pessoa que, né, o patrão está de olho nele, deixa ali cair uma ferramenta, um negócio, eu vou testar ele. Só para ver como é que ele é. Ontem eu conversei com um cara que lida com contratar pessoas. Falei, pastor, é complicado. Complicado. Então, querido, né, um vaso de honra precisa entender o serviço. Né? Filipenses 2:5-8 diz assim, tende em vós. Você tem que ter isso, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou. Né? Sabe, querido, quando você desce na casa do oleiro, você entende o princípio da humildade. Um vaso de honra, ele precisa entender, né, o princípio da honra. Olha Jesus, querido, coroado de glória e de honra. Ele se esvaziou de si mesmo, ele se humilhou, ele deixou ser tratado neste lugar. E ele diz, né, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Diga assim, a forma de servo. O oleiro quer trabalhar na sua vida, formar você num servo. A disposição de servir. Amém? Terceiro, o oleiro quer nos ensinar a deixar de ser vítima. Jeremias, o profeta chorão, né? O reclamão. Por que tudo isso? Por que tudo aquilo? Jeremias, eu estou trabalhando na sua vida. Eu estou trabalhando em você. Né? Tantas coisas, tanta cacetada que ele levou. É ou não é, querido? Muitas vezes que na nossa jornada, né, nós vamos ser amassados, né, nós vamos passar pela fornalha. Nós vamos aprender a lição, né, desse processo. Né, deixar de ser vítima. John Maxwell, ele diz uma frase assim, o primeiro passo em direção ao sucesso, quantos querem ter sucesso esse ano, é dado quando você recusa a ser uma vítima. Quantas pessoas que põem culpa no governo, no patrão, no líder, nisso, aquilo, no discipulado, isso, aquilo. Cara, mas o problema está em você. O problema está nas suas escolhas, nas suas decisões. Né? Então, a palavra de Deus se move na minha vida conforme a obediência que eu tenho a ela. Vai acontecer esse ano, mais e mais. Porque todo aquele que ouve a minha palavra e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Edifique-se, querida, a sua casa sobre a rocha. Né? Então, se Deus te deu uma ordem, faça, mova-se. O que Deus falou para você esse ano? Estudar. O que Deus falou para você, vou sair do aluguel. O que Deus falou para você esse ano? Qual é a palavra que tem vindo mais sobre a minha vida esse ano?
Eu tenho que mover para este lugar. Não vai acontecer se eu não decidir estudar. Se eu não decidir, imagine, querido, o exemplo, né, hoje ele mora num excelente apartamento, mas você crê que Deus usa pessoas para te abençoar? Olha, eu estou vindo aqui na tua casa, eu comprei um apartamento, e eu vou dizer para você, vai lá. Não, mas veja bem, né, tem que ir lá, conversar, não dá. Não vai lá, cara. Estou falando para você, faz isso. Faz isso. Então, né, mais e mais. E a segunda lição que eu aprendo na casa do oleiro é fé. Fé é acreditar que Deus pode transformar a minha vida e a sua vida. Sabe, querido, crer é algo extraordinário. Olha o que ele diz no verso 5. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fiz esse oleiro, ó casa de Israel? Você não acha que Deus não pode fazer na sua vida? O que você acha que, Deus fez na vida desse jovem, no apartamento? E se Deus quer te dar uma casa no condomínio, Ele vai te dar. Você crê nisso? Mas eu estava quebrado, pastor. Mas você está servindo agora um Deus do ouro ou da prata. Eu estava arrebentado, eu cheguei aqui na igreja, meu casamento destruído. Mas Deus é um Deus de restauração. Deus não poupou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você não vai perecer, você não vai fracassar, você não é um derrotado. Deus quer que você se torne um vaso de honra, e isso vai ser para a glória dele. Quebrei, pastor. Se quebrou, isso é da nossa natureza. Ele diz no verso, como um vaso que o oleiro fez de barro, lhe estragou, lhe quebrou. Puxa, esse ano, pastor, foi um ano difícil. Foi um ano, eu perdi meu emprego, passei por isso, peguei Covid, isso, aquilo. Me quebrei financeiramente. Pois é, mas Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus que trabalha na minha... Talvez era o processo, o ano de 2020 foi o processo que você precisou passar. Mas esse ano vai ser o processo onde Deus vai te exaltar. Você acredita? Deus fala para Jeremias, você está vendo o que o oleiro está fazendo? Ele estragou esse vaso, ele quebrou. Mas eu não posso fazer com você o que esse oleiro fez com o vaso. Deus pode fazer coisa extraordinária na sua vida, nas suas finanças, no seu casamento, na sua empresa, no seu negócio. Fé, querido, se aprende olhando para Jesus. Né? O casamento quebrou. Você acha que eu não sou o Deus que criou o casamento? Você acha que eu não sei de tudo que você está passando? Por que você acha que eu te trouxe aqui hoje? Para você entender o processo. Mas você ainda vai trabalhar com casais, você ainda vai trabalhar com família. Eu vou te usar exatamente nessa área que você está sofrendo. É nessa área. Você ainda vai ajudar muita gente através da sua vida financeira, porque você aprendeu a ser fiel no pouco. Eu vou te colocar sobre muito. Eu te quebrei para você entender, né, que esse vaso é de barro, mas o que está dentro de você é o Espírito Santo. É o que diz, né? Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Querido, tem algo dentro de você que precisa sair para fora. Como eu falei, o oleiro ele trabalha de dentro para fora. A fé, querido, é algo que precisa ser externada, exposta. Agir em fé esse ano. E tenho certeza que Deus vai fazer coisa extraordinária. Como eu falei, mais um exemplo. O cara falou, vou sair lá. Um carro. Não, a gente pega teu carro. Pastor, eu só tenho um sapato. Vai lá. O cara vai pegar teu sapato. Amém? Você crê nisso? Pastor, eu não tenho nem cabelo. Deus vai fazer nascer cabelo na tua cabeça esse ano. Porque Deus tudo pode. Nada é impossível para Deus. Eu estou assim, muito convicto, querido, que há uma unção sobre as nossas vidas. E esse ano será um ano muito abençoado. Mas eu preciso entender, né? O filho pródigo estava quebrado. Quebrado. Mas ele caiu, a Bíblia diz, caiu em si. Que essa palavra entre no seu coração. Ele caiu em si. E ele disse, quantos trabalhadores na casa do Pai tem pão com fartura? Deus é um Deus de fartura. Deus é um Deus de provisão. Deus é um Deus que pode. Deus vai te dar o dinheiro para você ter a entrada. Deus vai te dar o carro. Deus vai te dar o recurso. Porque o filho pródigo olhou assim, Deus, e eu aqui padecendo. Mas quantos trabalhadores, quantos servem, tem pão com fartura?
Sabe, querido, a maior palavra que nós precisamos entender, nós vamos ter um mês que vamos falar sobre isso, né? Vida abundante. Esse ano nós vamos trabalhar com um tema. E nós vamos trabalhar um mês, né? Se não me engano, no mês de março, vida abundante. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Deus não deu de escassez. Sabe que às vezes nós estamos no processo, entendemos, eu entendi isso na minha vida financeira, mas eu entendo que Jeová Jiré age na nossa vida todos os dias. Amém? Você crê nisso? Né? Famílias se quebram, empresas se quebram, mas o oleiro é indestrutível. Ele está aqui para te abençoar, para suprir cada uma das suas necessidades. Né? Aprenda com esse momento da sua vida financeira. Quebrou por quê? Nós vamos aprender com as nossas experiências. Por que eu quebrei? Né? Por que o meu casamento está assim? Por que a minha família está assim? Por que o meu ministério está assim? Por que eu estou assim? Aprenda. Vá ao poleiro, vê o que Deus está falando. Você que está assistindo. Por que a minha vida está desse jeito? Falta de perdão? Será que eu não prospero? Puxa, eu sou fiel e tal, trago dízimo, sou bom administrador, mas eu tenho uma coisa com meu irmão. E Deus fala aí, para aí. Eu não recebo isso. Enquanto você não consertar esse coração peludo. Né? Pega esse cabelo que você tem no coração, põe na tua cabeça que as coisas vão mudar. Deixa de ter um coração peludo. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, faça assim, ó. Pelo contrário. Você não esquecer. Pelo contrário, não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem exterior é vaso de barro, mas a glória de Deus está dentro de nós. Somos frágeis. Né? Para nós entendermos isso, cara, o poder de Deus não é de mim. O poder de Deus vem de dentro de mim, está dentro de mim. Não é da minha força, não é na força do meu braço, mas da minha fidelidade, da minha honra ao meu Deus. Né? Nosso homem se corrompe. Contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Como que eu vou renovar, né, o meu espírito, a minha fé? Lendo a palavra, devocional, orando, dia a dia. Me alimentando com as promessas de Deus. Em adoração, servir. Cara, nós estamos lendo a Bíblia, que tem coisas assim. Eu estava falando com um anjo, o pastor nem lembrava mais que está na Bíblia. Quantas promessas Deus fez para você? Ei, eu te chamei para este lugar, para você ser um vaso de honra. Eu te trouxe aqui. Você estava quebrado, ministerialmente quebrada, né? Desacreditado. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus quer te formar num vaso de honra. Deus não joga ninguém fora. Não, mas, querido, você está aqui. É porque será um ano muito próximo para a sua vida. Vamos ficar de pé? Você recebe essa palavra? Amém? A palavra de Deus em Hebreus 10, 35 diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança. Querido, sabemos que um ano foi difícil, dificuldade, questões. Mas a palavra que eu tenho para você, persevere. A Bíblia diz assim, né, que os 12 espias foram e voltaram falando, não, lá tem gigante, nós não vamos conseguir. E José e Caleb dizem, eia! Se o Deus se agradar de nós, o que Deus precisa de você esse ano, que você seja agradável para Ele. Nós vamos devorar eles como se devora um pão. E a Bíblia diz que só Josué e Caleb entraram na terra prometida, porque nele havia um espírito diferente. Perseverança. Quando ele chegou lá, está vendo aquele monte lá? Faz 45 anos que Abraão falou, eu vou entrar lá. Mas eu estou com 85 anos, não importa. Esse ano ainda Deus quer fazer coisa extraordinária na sua vida. Não importa da sua idade. Não importa a cor do vaso, se é branco ou preto. Importa, querido, é que você está aqui. E o oleiro quer trabalhar na sua vida. Porque a honra é para Ele. Amém? Né?
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, porque havendo feito a vontade de Deus, esse é o segredo, irmão, para 2021. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Não a minha, mas a vontade dele para mim esse ano. Alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não compraz, não se alegra a minha alma. Deus está falando isso para mim e para você. Persevere, vamos estar juntos, vamos caminhar juntos. Jeremias 18:6. Não podereis eu fazer de vós como fiz este oleiro? Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Feche teus olhos. Abra teu coração. Ontem eu recebi uma chave, eu recebi uma palavra profética de um missionário que estava na Alemanha, fez uma oração por mim. Mas eu não quero ficar com essa chave. Eu quero que toda a igreja tenha essa chave. Deus é um Deus que nos dá chave, que abre portas específicas para mim e para você. Essa chave não é para mim apenas. Eu recebo essa chave, mas essa chave é para toda a igreja do Senhor Jesus. Talvez você está quebrado financeiramente, família, abandonado, ministerialmente. Mas hoje, dentro de pouco tempo, e Ele está aqui, Jesus está aqui. Ele vai tocar a sua vida, abençoar a sua vida. Deixa Deus, deixa um oleiro trabalhar em você hoje aqui. Como o pastor André, você não vai sair daqui como você entrou. Você vai sair daqui com o toque do oleiro sobre a sua vida. Pastor, eu estou quebrado. Ei, Deus está dando chave para você hoje, que vai abrir a janela do céu. E a bênção sem medida está para você.